Oi pessoal, vamos agora para a segunda parte do vídeo, que é falando sobre o MMC e o MDC. Vamos começar pelo MMC. Vocês já fizeram uma pesquisa prévia, então vai ser fácil. Deixa eu abrir aqui meu lápis. MMC. O primeiro M, vocês já pesquisaram, significa mínimo, o segundo, múltiplo e a letra C, comum. Então, MMC é mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre os números que eu selecionar. Vamos para a prática? Eu preciso achar o menor dos múltiplos dos números que eu estiver selecionando aqui. Vamos supor que eu quisesse saber o MMC do número 2 e 8. Então, se eu quero saber aqui o MMC de 2 e 8, olha aqui eu estou separando a sigla, entre parênteses, aqui os números e a vírgula para separar os números, tranquilo? Eu preciso saber quais são os múltiplos de 2, quais são os múltiplos de 8. Então, vamos começar pelos múltiplos de 2. Aqui. Os múltiplos de 2. Aqui o M de múltiplo, então começando do 0, 2, 4, 6, 8. Vou colocar 3 pontinhos infinito. Vocês já sabem calcular os múltiplos de um número, só é olhar o vídeo anterior. E agora os múltiplos de 8. A partir de 0, deixa eu adicionar aqui 8, mais 8, 16, mais 8, 24, e 3 pontinhos, que é infinito. Então, eu achei os múltiplos de 2 e achei os múltiplos de 8. Para achar o MC, eu vou observar agora qual é o menor, já que o mínimo múltiplo comum, é o menor dos múltiplos comuns. Vamos olhar aqui os múltiplos que eu achei que são comuns. Tem o 0, que eu vou desconsiderar. O outro múltiplo comum aqui que eu estou encontrando, deixa eu mudar aqui a cor, é o 8 aqui, ó, também. E é possível que haja outros. É lógico, né? Mas como eu quero saber o menor, o mínimo menor, fora o 0, vai ser 8. O menor múltiplo comum de 2 e 8 é 8. Vamos para outro exemplo. E se fosse o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Então tá aqui, ó. M, M, C. Eu quero saber o menor agora, de 2 e 3. Quem é o menor múltiplo do 2, que seja comum tanto o 2 como o 3. Lembrando, o menor múltiplo não nulo. Então, vamos começar com os múltiplos de 2. Vocês já sabem calcular os múltiplos. Então, a partir de 0, 2, 4, 6, 8. Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9. E continua lá infinito. Como eu quero o menor, você percebe que o 0 é o primeiro, mas como eu quero saber o menor não nulo, e o próximo, deixa eu mudar aqui a cor, é o 6. Tá tanto um como o outro. Lógico que vai ter outros múltiplos comuns, mas como ele quer saber o menor, não nulo, então é o 6. Então a resposta aqui é 6. Vamos passar agora para MDC. Deixa eu ligar o lápis aqui. Deixa eu mudar a cor. MDC. Vocês já pesquisaram, então é máximo divisor comum. Agora eu quero saber o maior divisor comum entre os números. Vocês já aprenderam a encontrar os divisores de números. Então vamos fazer aqui o exemplo. Saber o máximo divisor comum de 6 e 4. Então eu preciso achar os divisores de 6 e achar os divisores de 4. Vocês já sabem calcular os divisores, então só vou colocar aqui. Se não lembrar, olha o vídeo anterior, tá bom? Os divisores de 6 é 1, lembra que 1 é sempre, é o 2, é o 3 e é o 6.
Agora os divisores de 4. Se você olhar o vídeo anterior, vocês vão saber como é fazer. Então, é o 1, também é o 2, e, finalmente, é o 4. Deixa eu mudar aqui a cor. Eu já sei quais são os divisores de 6 e 4. O máximo divisor comum vai ser o maior divisor, que aparece tanto no 6 como no 4, o mesmo valor. Aqui, aparece, se observar, aparece 1, e também aparece o 2. O maior divisor aqui seria o 2, que tanto divide o 6 como o 4. Tá aí. Vamos mais um exemplo. Deixa eu colocar aqui o lápis, mudar a cor. O máximo divisor comum, deixa eu ver, de 5 e 3. Qual seria? Qual o maior número que eu posso dividir tanto 5 como 3? Então eu vou calcular os divisores de 5. Se você não lembrar como calculo os divisores, só é ver o vídeo anterior. E vamos lá. Os divisores de 5. Começa pelo 1. E 5. Só tem 2 divisores. Os divisores de 3. Vamos para os divisores de 3. É 1. E o 3 não tem mais divisores. Acabou. Agora vamos encontrar qual é o maior divisor comum entre os dois. É 1. Então o máximo divisor comum de 5 e 3 é 1. Está aqui. Então agora vamos resolver um probleminha sobre MDC e MMC. Vamos ler a primeira pergunta. Em uma árvore de Natal foram colocados 3 conjuntos de pisca de LED. No primeiro conjunto, as lâmpadas piscam de 4 em 4 segundos. No segundo conjunto, de 6 em 6 em segundo. E no terceiro, de 3 em 3 segundos. Se os 3 conjuntos piscam juntos na hora que foram acesos, em quanto tempo piscarão juntos novamente? A letra A fala que é 12 segundos, a letra B fala que é 40 segundos, a letra C fala que é 60 segundos e a letra D fala que é 120 segundos. Lembra que o MMC é o mínimo, o menor, e o MDC é o máximo. Então eu vou ler a pergunta se eu vou utilizar a questão da divisão ou a questão do múltiplos comum. Vai ter vários momentos diferentes que eles vão piscar, mas ele quer saber qual o menor intervalo que eles vão piscar. Como é o menor, então eu estou trabalhando com o MMC. Eu vou precisar calcular qual o MMC de 4, 3 e 6. Vamos lá, para em branco e vamos calcular. Deixa eu abrir aqui o pincel. Então eu vou querer saber qual o MMC de 4, 6 e 3. Calcular primeiro os múltiplos de 4, depois vou calcular os múltiplos de 6, os múltiplos de 3. Como você já sabe calcular os múltiplos, lembrando, se esqueceu, visite novamente o vídeo anterior. Os múltiplos de 4, começando do zero. 4, 8, 12, 16 e continua. E um pontinho aqui em cima. Os múltiplos de 6, a partir de 0. 0, 6, 12, 18, aí vai 24 e continua. Os múltiplos de 3, a partir do 0. 0, 3, 6, 9, 12 e continua. 3 pontinhos. Quer dizer, continua. Se for necessário, você vai continuar colocando os números lá. Então, como precisa de menor tempo, ó, o 0 é menor, a gente já viu, mas não interessa. O 0 foi o momento que foi ligado, já tocaram junto. Depois que foram ligados, que é o tempo 0, ele quer saber depois de quantos segundos eles vão tocar novamente. Deixa eu mudar aqui a cor. E se alguém olhar aqui, ó, deixa eu fechar aqui. E se alguém observar aqui, o outro número que aparece nas 3 filas normalmente, que é o comum aos 3, é o 12, está nas 3 filas. É lógico que vai aparecer outros múltiplos, provavelmente o 24.
O 36 tem outros, mas como ele quer saber o menor tempo possível, vai ser aqui, ó, esse aqui, o MMC, que é 12. E está aqui a resposta, é a letra A. Então eles piscarão junto novamente, depois de 12 segundos. Então vamos para mais um problema de MMC ou MDC. Renato tem 2 pedaços de tábuas, um com 30 centímetros de comprimento e outro com 40 centímetros de comprimento. As tábuas serão cortadas em pedaços de mesmo tamanho, sendo este tamanho o maior possível. Qual deve ser o tamanho desses pedaços? Percebam que as tábuas vão ser divididas em partes iguais. E esse tamanho tem que ser o maior possível. Olha aí, eu vou trabalhar com divisão e o tamanho tem que ser o maior possível. Se eu achar os divisores de 30 e de 40, se eu encontrar o maior divisor em comum, eu vou conseguir achar aqui a solução. Vamos lá para em branco. Então agora eu quero, deixa eu abrir aqui o lápis, eu quero saber o MDC de 30 e 40. Então eu preciso achar os divisores de 30, os divisores de 40 e depois procurar entre eles qual é o maior e procurar entre eles o comum, que é o maior possível. Então eu vou achar os divisores de 30, os divisores de 40. Como vocês sabem calcular, eu vou direto. Então os divisores de 30. 30 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4 não, por 5, eu vou direto, por 6, ó, dá para dividir por 6, dá também para dividir por 10, como você achar todos, você tem que continuar. O próximo também dá para dividir por 15, e mais um que eu vou apertar aqui, que 30. Perceba que o primeiro vai ser 1 e o último vai ser ele mesmo. Mas vocês já viram isso em outro vídeo. Então vamos agora aos divisores de 40. Eu acho que vai ser bem maior agora. Então dá para dividir por 1, por 2, por 4. Eu vou colocar aqui embaixo, talvez não dê. Por 5. Por 6 não dá, por 7 não dá, por 8. Por 8. 9 não dá, por 10. Por 10. 11 não dá, 12 não dá, 13 não dá, 14 não dá, 15 não dá, 16 não dá, 17 não dá, 18 não dá, não dá. O próximo vai ser 20. E o último vou colocar aqui 40. Então eu vou separar aqui. Eu achei todos os divisores de 30 e encontrei todos os divisores de 40. O MDC é o maior. Eu quero saber qual é o maior entre eles, o maior comum. Qual é o número que está nos dois? Então tem o 1. Vamos ver se tem outro. Tem o 2. Então por enquanto o 2 é o maior, está comum nos dois. Tem mais algum? 4, não. Tem o 5. O 5 também no 2, por enquanto o 5 é o maior divisor comum entre os dois. Próximo. O 6 não é, o 8 não tem nos dois. O 10 também tem nos dois. E é o último. Então, desse que eu achei, o maior divisor comum entre os dois é o 10. Se tem essa resposta lá na questão, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, tem 10? Tem. Tá aqui, ó. Então, pessoal, tente fazer atividades. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tchau.